Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui falando com todos vocês, sejam muito bem-vindos ao canal, sejam muito bem-vindos à gravação de mais um podcast, mais um episódio maravilhoso do nosso querido podcast. Espero que vocês tenham gostado dos últimos episódios e que gostem ainda mais desse que vão assistir neste momento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para poder estar ligado em tudo que a gente coloca aqui, todo o conteúdo que chega para todos vocês. E hoje é um dia super especial, onde eu tenho um convidado maravilhoso, uma pessoa incrível para poder estar conosco aqui. Ele que é médico, doutor, o nosso querido doutor Armando Rosic. Olha só, ele é cirurgião plástico e vai contar um pouquinho de toda a trajetória dele, da história dele, de como que ele escolheu o segmento da medicina para poder chegar até hoje, né, ser um grande cirurgião. Fique ligado, tenho certeza que você vai adorar essa história. Então vem comigo e vamos assistir aqui juntos a essa história maravilhosa. Seja muito bem-vindo, doutor Armando Rosic. Muito obrigado, prazer estar com vocês aqui. Quero agradecer a sua presença, agradecer de você ter aceito o convite de estar conosco para contar um pouquinho da sua história, como é que tudo isso aconteceu em sua vida e por que da decisão de ser um médico. A história um pouquinho vem da família, né? Certo. Bem tradicional. A minha família é uma família de muitos médicos. Então Legal. Nós temos 34 médicos na minha família. A gente brinca que a gente pode escolher a faculdade, mas a profissão tem que ser medicina. E já partindo disso, eu cresci em hospital. Minha mãe é enfermeira, os tios todos médicos. E acabou que, em convivência de hospital, escolhemos a medicina. Claro. E aí continuamos essa Isso área. tudo aonde? Eu sou um pouco retirante. Meus pais são goianos, eu nasci em Rondônia, Tá. e onde tem uma parte importante de médicos lá também. E aí depois eu voltei para Goiás, e aí quando eu passei aqui na faculdade, aqui na USP em São Paulo, eu me mudei para São Paulo. Que legal. Então você se formou na USP em São Paulo. USP São Paulo, carreira inteira na USP São Paulo. Que maravilha. E depois da formação, quais foram os próximos passos? Então fiz medicina, Sim. então hoje 6 anos. Tá. Depois fiz cirurgia geral, 2 anos. Legal. Depois fiz cirurgia plástica, mais 3 anos. E depois fiz doutorado no meio da pandemia, então acabou sendo em 5 anos doutorado. Isso já dá um total aí passando dos seus 15 praticamente ali, né? Passa. E residência quanto tempo? Residência foram total 5 anos. 5 anos também. 5 anos de residência. Que legal. E por que, além da escolha de ser médico, a cirurgia plástica? Dentre os 34, somos em 12 cirurgiões plásticos. Já tem aí uma Entre tradição. tios e primos de primeiro grau. Então é engraçado que só casa com médico também, né? Sério? E aí acaba que convivemos com isso. Hoje na nossa família temos 3 hospitais, sendo 2 em Rondônia e 1 em Goiás. O de Goiânia, em específico, é só para cirurgia plástica. Hoje ele é um dos maiores, é o maior da América Latina só para cirurgia plástica. Isso fica em Goiânia. E aí depois você resolveu ficar para cá, né? São Paulo, Jundiaí, hoje você está em Jundiaí. Tô em Jundiaí. Tem algum motivo específico? E São Paulo, né? Tô em Jundiaí, São Paulo. Sim. Por causa do casamento, né? Mulher que manda, né? Olha só. A família dela ainda, durante o doutorado, a previsão era voltar para Goiânia. Tá. Né? E aí, durante o doutorado, comecei a atender. E assim que já formado, comecei a atender em Jundiaí e em São Paulo, juntamente com o assistente. E aí começou a virar muito bem o consultório. E aí, quando a nossa filha primeira já nasceu, já estava no finalzinho do doutorado, mas já estava consolidado, já estava totalmente já ambientado em Jundiaí. Sim. E é um estilo de vida que eu gosto, então Legal. Acabamos ficando por aqui mesmo. E aí eu continuei tendo clínica tanto em Jundiaí quanto em São Paulo. Eu fiz essa pergunta porque com tantos familiares, né, nessas outras localizações, o porquê de ter ficado para cá, obviamente está com quantos anos de casado? Fazendo 8 agora. 8 anos de casado. 8 anos de Doutora casado. Natasha. Doutora Natasha. Olha só, dermatologista. Dermatologista. E você conheceu ela onde? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Aqui em São Porque Paulo. acho que ela fez Jundiaí, né? Ela fez a faculdade em Jundiaí e a residência na Unifesp de dermato. E aí, uma prima minha, que também é médica, fez junto com ela. Ok. Que está em Rondônia agora. E aí que a gente acabou se conhecendo através da minha prima. Legal.
Bacana, essa história eu não sabia. O pai da Natasha é da época do meu pai, na verdade. Foi assim, quando eu consultei com ela a primeira vez, aí contando a história, foi aí que a gente se encontrou ali e acabamos descobrindo que o pai dela era da mesma época. Que também tem família de médico. Que também tem família de médico. O avô dela também é médico e tudo em o Jundiaí. avô também é? Foi um dos primeiros pediatras, assim, de que Jundiaí. legal. Sabia do pai, do avô. Por par de pai, o avô e a avó. Que legal. Então, né, da minha esposa são. Então, o tio dela também é médico, as primas também são médicos. Que legal. Uma carreira aí. Que bacana. E nessa trajetória, obviamente, tem muito desafio, né? Então, lá atrás, até antes mesmo desses desafios, eu acho que é uma coisa muito interessante. Tinha uma influência muito grande da família pela questão da medicina. Em nenhum momento você quis fazer outra coisa. Ou teve um... eu sempre fui mais mente aberta. Tá. Por conta, eu sabia o que seria a medicina. Eu falei, bom, isso eu já sei o que é. Eu quero tentar descobrir outras áreas. Eu gosto muito da parte de engenharia. Tá. Pensei em uma parte mais da parte de engenharia no início, né, lá atrás. E aí seria um pouco mais voltada para a parte de aeronáutica. Eu gostava muito dessa área. Que legal. Mas no frigir dos ovos, acabou que a facilidade, inserção de mercado. Então, entenda, é uma visão diferente. Claro. Nós fomos criados em uma cidade um pouco menor, diferente de mentalidade de São Paulo. E mesmo Goiás, a minha época, quando eu estava em Goiás, a gente brinca que tinha as 3 profissões básicas, que era o direito, medicina e área da saúde e engenharia. As outras áreas que nós conhecemos mais agora, né, e eu em São Paulo já tinha muito mais expressividade, lá não era tão importante ou tão expressivo assim. Então acabava que a gente tinha só essas pouquíssimas opções, limitação, lógico, da nossa família, da nossa criação, e acabou que a gente resumiu a essas 3 áreas. Direito eu nunca gostei, né? Eu brincava que o livro não tem nenhuma figurinha. Deus o livro, como é que lê um livro sem nenhuma figurinha? E a engenharia eu gostava muito da parte de cálculos, e hoje eu até brinco um pouco com a engenharia, em outra profissão, mas a medicina eu falei, já sei como é que vai ser mais fácil para eu me inserir no mercado. Com certeza. E como que é o início da vida de um cirurgião plástico? Eu acho que isso é uma curiosidade que muita gente deve ter, porque obviamente você está mexendo no corpo das pessoas e não dá para rapidamente você sair da faculdade, talvez, e começar, salvo engano, fazer isso. Mas como que é esse início da vida de um cirurgião? A trajetória normal. Tá. Eu não tive muito trajetória normal, mas a trajetória normal de qualquer área da medicina, justamente para a parte de confiabilidade, de autoridade, de notoriedade, seria você seguir um assistente. Isso eu fiz, mas durante ainda a faculdade. Tá. Como eu sabia o que eu queria, então praticamente desde o 2º ano de medicina, eu já operava plástica. Eu entrava com assistente em São Paulo e nas férias eu acompanhava meus tios e primos, e aí tanto em Goiás quanto em Rondônia. Mas normalmente, voltando como ele acaba seguindo, então ou entra junto nas cirurgias ou faz uma parte de uma sala, um consultório dentro da clínica de um cirurgião mais velho, mais graduado, geralmente mesmo faculdade, ou alguém que tenha aí seu vínculo familiar, e aí você vai seguindo, você vai conquistando, você vai fazendo os pós-operatórios desse cirurgião, então você vai evoluindo na época que ele está de férias ou a folga dele, e é muito comum você perceber cirurgiões plásticos formados dando plantão de cirurgia geral ou plantão de clínica. Legal. Porque justamente é muito difícil essa inserção no mercado. Sim. Então, para você conquistar dinheiro e sustento, não é tão assim flor de que, né, tudo só eu até acho que, no meu ponto de vista, eu acho que é um pouco mais dificultoso do que talvez algum outro segmento dentro da medicina. Claro, vão ter vários, mas eu acho que é um pouquinho mais. É diferente você precisar por exemplo, de um otorrino, e é uma coisa um pouco mais cautelosa. Um otorrino, ok. Agora, quando a gente fala de cortar, quando a gente fala de mexer, de estética, de como é que vai ficar isso, aí eu acho que é um pouquinho mais complicado. Mesmo porque, exatamente por isso, Wilton, quando a gente pensa que você muitas vezes vai para o médico do convênio. Você fala, vou no médico do convênio. Sim. O que ele é? É do convênio, é só uma dorzinha. É isso que eu quero dizer, algo mais simples. Exato. Ele vai pedir exames para mim. Sim. Tudo bem. Agora, o cirurgião plástico já não. Sim. Né? Então, assim, o cirurgião plástico realmente você escolhe porque você vê resultado, porque você vê a qualificação dele mesmo. Por isso que realmente é um pouco mais demorado e delicado. Esse começo que tem. E aí, como eu falei,
na minha parte, eu tive esse benefício gigante da experiência. Onde eu comecei não tinha ninguém, né? Então eu tive que começar também praticamente do zero. Agradeço muito ao meu assistente, que foi meu professor de doutorado. Também era da USP, então a gente começou junto, eu consegui alguns, como posso falar, alguns trejeitos da cirurgia plástica. Parece simples, mas você tem que saber em que hospital, como é que funciona o hospital, porque você precisa diminuir custos também para o seu paciente, porque não é tudo, chegar, vai cobrar um valor mais caro. Não, você começa, muitas vezes, economizando dinheiro em outras partes, né, ou diminuindo o custo para o paciente. Isso tudo no início, né? Então você aprender. E isso foi muito bom, porque eu aprendi isso com meus assistentes, né? Principalmente com esse assistente. E aí foi progressivamente. Em relação à experiência, eu tinha bastante segmentos na parte dos primos, e meu irmão também é cirurgião plástico. Que interessante. 2 anos mais velho que eu na parte da plástica. E aí acabava que as primeiras cirurgias como assistente, ou eu chamava esse assistente, que era, né, meu professor, ou o meu irmão entrava, e todas as cirurgias do meu irmão, ele morava em Campinas na época, em São Paulo, então ele entrava comigo, então a gente operava em horários finais de semana, em horários que eu não estava durante a faculdade, durante a residência. E isso foi um divisor de água muito importante, quando você acaba a plástica, aquela inexperiência ou que você precisa desenvolver, isso já não tinha mais, isso já operava já com bastante fluidez. O que eu vejo é que você soube aproveitar uma oportunidade boa que você tinha, porque, vamos dizer assim, como cirurgião plástico, você veio desde ali do 2º ano já aproveitando esse contato que tinha ao seu redor para aumentar a sua bagagem, coisa que talvez uma pessoa vai ter que esperar um pouco para isso acontecer, por uma questão de oportunidade. Então isso tem um mérito muito grande por você aproveitar, porque isso pode estar disponível para muita gente que às vezes o cara não tem essa iniciativa, e você teve. Então quando você chegou lá na frente, doutorado formado, enfim, toda essa questão, a tua bagagem é muito maior. Você viu muito mais vezes uma cirurgia do que, de repente, um cirurgião que não teve essa oportunidade. Exato. Então isso é muito legal. Eu acho que isso faz diferença num ponto que, para mim, eu acho que nessa profissão é a confiança. Exato. No que você vai fazer. E você transparece isso, né? Sim. Quando você tem a confiança, você sabe, você garante resultados porque você já fez tanto aquela técnica. E o que eu posso dizer muito, como diz até um assistente hoje que trabalha comigo, ele fala, você teve um fellow, um acompanhamento ultra especial, foi com seus tios, porque eles, como era em Rondônia, Goiás, não tinha tantos recursos como nós temos aqui em São Paulo. Então eles têm que se virar nos 30, literalmente, para dar o melhor resultado possível, com a última ponta de conhecimento, porém a tecnologia muito enxuta. Isso nós estamos falando... Muito enxuta. Exato. Nós estamos falando de 10, 15 anos atrás, como foi no meu começo. Agora, hoje, já é mais fácil comprar tecnologias e levar para lá. Mas há diferença, né? Ainda não se equipara, ou hoje já? Hoje chega muito próximo. Hoje, depende muito da gente. Por exemplo, hoje eu uso todo equipamento meu. Então eu uso a estrutura do hospital e todo equipamento meu, porque o meu equipamento sempre é o mais moderno. O do hospital nem sempre, pode ser hospitais de ponta aqui de São Paulo. A maioria dos cirurgiões plásticos que são renomados de ponta tem os próprios equipamentos, justamente para poder não ficar alheio o hospital tinha, mas alugou para outra pessoa, ou está em manutenção. Eu sei as manutenções que eu dou nos meus equipamentos, tudo, então eu tenho o próprio equipamento meu, praticamente tudo é próprio meu mesmo. E o investimento para isso é muito alto, obviamente. É muito alto. Isso é um ponto muito a ser dito, né? Então, assim, quando a gente olha para o custo de uma plástica, a gente não consegue entender o que está por trás disso. Então, não é só o investimento no equipamento, mas em atualizações. Brincadeiras à parte, comparado aos meus cursos que eu faço com os cursos de dermatologia que minha esposa faz, é monumentalmente diferente. Então, quando eu pago um curso, ela chega a pagar, no curso caro dela, chega a pagar 25 cursos dela, em um curso meu. Caramba. Então, só para você ter uma noção. Por curiosidade, quanto custam hoje? Depende muito, de 80 a 200 mil reais. 1 ou 2 dias de curso. É incrível. E tem que fazer vários ao longo do ano. Você tem que fazer, alguns. E sempre vai mudando a técnica. Então, a gente aprende um jeito e logo depois de 1 ano, 2 anos, alguém conseguiu mudar um pouco mais essa técnica. Óbvio que ele vai ofertar isso para um público médico, porém o custo é muito elevado. Então, para você mergulhar, então não chega a ser vários cursos por ano. Né? Não. Não são os congressos? Hoje a plástica está saindo dos congressos e tendo cursos à parte. Esse que é um X da questão. Então, tem se mudado muito.
Antigamente Legal. a gente só conhecia novidades em congressos. Hoje é exposto antes e depois. Tá. Quer aprender como é que faz, ou quer profissionalizar, ou quer especializar nessa área, faça um curso comigo, faça um curso na clínica tal. Tá, entendi. Que é um mecanismo hoje também de outros colegas, né, serem mais notórios. Tá. Então, índice de relevância. E acaba que os congressos mais mostram, tipo, antes e depois. Olha o resultado como fica. Tá. Agora, como é feito, cada vez mais tem se resumido a cursos para congressos, para a sociedade, quer dizer, fora, né, da sociedade. Sim. E aí Eu comentei sobre os congressos, que é algo um pouco mais antigo, mais comum, né? Ia para congresso, vinham os casos, o que aconteceu, se discutia um pouco disso, mas deu para compreender um pouco essa mudança de mais, talvez, focado no como fazer, né? É diferente discutir um caso do que a técnica em si. Exato. E hoje você pode, em qualquer lugar do mundo, né? Então, dependendo da região, hoje tem países que se destacam muito, tem Turquia que destaca muito em uma área, tem Estados Unidos que continua, tem Colômbia, República Dominicana em outras áreas, com nomes bem notórios em uma determinada outra especificidade técnica. Que legal. Então, cada vez tem se conhecido mais lugares no mundo. Antigamente estava se concentrado muito um só local. Por exemplo, só tinha São Paulo ou Rio no estado do Brasil, no país Brasil. Hoje já tem outros lugares. Maringá tem se tornado um polo bem atraente. Legal. Então, até Palmas tem tocado, tem outras cidades menores no estado de São Paulo, Goiânia em algumas áreas. Isso tem ampliado porque a internet e redes sociais... A comunicação mudou. Mudou bastante. E hoje é diferente. E esse início ali, fazendo as cirurgias, até o paciente ter essa confiança, ou até mesmo construir, no nosso dito popular, uma carteira de clientes que são recorrentes e que te indicam, essa trajetória como foi no início? Difícil, mas ao mesmo tempo necessidade de formar uma persona. Tá. Então, como a plástica é muito ampla, a gente precisa abordar, a gente brinca, da cabeça, do cabelo até o dedão do pé. Tudo que envolve pele, músculo e gordura, cabe à plástica fazer, às vezes até um pouco de osso e cartilagem. Então, quando você começa a ter um pouco mais de afinidade, você começa a perceber aquilo que você está um retorno mais compensador. Então, as pacientes, você fala, poxa vida, essa técnica é muito legal, eu gosto disso. Tá. E também o tipo de paciente que você aborda. Então, tem muitos cirurgiões especializados só em face. Eles só querem trabalhar com face. Geralmente, face, quem trabalha mais o paciente é um paciente acima de 50 anos, em média, hoje. Então, tem outros cirurgiões que especializam só em nariz. Então, acabam operando só nariz. Outros especializam em corpo, né? Então, corporal. E aí, vai havendo um funilamento e você acaba investindo mais tempo em conhecimento. E aí acaba tendo um retorno e acaba virando uma bola de neve, porque você investe em conhecimento, você opera mais aquele tipo de cirurgia. Exato. E o seu paciente acaba indicando outros pacientes para aquele mesmo tipo de cirurgia. Exato. E aí você acaba ficando nessa mesma. Volta e meia, eu ainda gosto de atualizar em todas as técnicas, então eu vou para cursos variados. Eu gosto de investir esse tempo. Então, que é muito raro hoje para muitos cirurgiões plásticos. Eles definem, eu quero só fazer uma técnica e acabou, e ficam só naquela parte, ou só numa parte do corpo, só mama, só abdômen, então, ou só nariz, e aí acaba restringindo muito o conhecimento, ficando somente em uma área. Então, a seleção que você perguntou, a gente acaba filtrando no início, vendo, fala, poxa vida, isso aqui dá muito mais trabalho, e é muito pouco recompensador. O paciente não gosta desses resultados. Os resultados hoje na medicina, ainda na plástica, são muito pobres. Para o meu ver, pelo menos, ou o que meus pacientes falam. Então, acaba voltando mais para aquilo que o paciente deseja e acaba funilando. E aí você começa a ter um grupo seleto. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que não recebem sangue. Então, eu tenho que desenvolver uma técnica e hoje eu tenho muitos pacientes que eu faço essa técnica que não preciso transfundir sangue. Por acaso, eu nunca transfundi sangue em nenhum paciente meu, que é muito comum na cirurgia plástica. Então, você vai e aí acaba vendo nichos. Então, a gente chama de nichamentos, né? E não só por técnicas, mas também por credo, né? Sim. Credo, e aí cada um vai transformando aquilo num nicho. Claro. Eu perguntei porque, obviamente, tem o seu início, talvez se isso aconteceu naturalmente ou você foi escolhendo mesmo. Eu vou focar mais aqui, para mim isso... Eu vi que você falou um pouco da importância do retorno da satisfação do cliente, porque do paciente, enfim, porque eu acho que para quem trabalha nessa área é algo que te desafia, te move,
você enxergar na pessoa que ela está muito feliz naquilo que aconteceu e, obviamente, que isso faz bem para você, para sua profissão. Então, eu vi que você tocou muito nisso. Sinceramente, assim, Hilton, quando a gente entra, principalmente quando a gente faz formação em escolas tão tradicionais quanto a USP, existe uma pressão muito forte que médico tem que curar e tem que tratar doentes. Tá. Isso é muito comum, principalmente, por exemplo, em colegas que não são plásticos ou mexem com estética. E aí, voltando a isso, a gente começa a ficar numa dúvida bem cruel, de verdade. A gente fica até perguntando, será que eu estou me formando médico e vou fazer uma plástica? Será que eu estou, desvirtuando o princípio que eu jurei, né, cumprir? E, na verdade, eu comecei a descobrir justamente isso. Cara, para mim, uma satisfação que quando eu vejo um paciente de 50 anos, uma paciente, seus 55, 40, 45, até menos, até 30 e poucos anos, que falava assim, doutor, eu estou terminando meu casamento, doutor, eu não tenho mais coragem de ficar nua na frente do meu marido, doutor, eu perdi o tesão da vida, eu não coloco mais roupa, eu não consigo mais ir para uma praia, meus filhos estão pedindo, vamos para o clube, e eu fico inventando um monte de desculpa. E vários, cara, mas se eu te falar assim, várias pacientes chegam, até pacientes muito novas, Sim. Devido à pressão hoje social do Instagram, daquelas claro. Né, postagens mentirosas muitas vezes, mas as pessoas estão tão depressivas, cara, e várias choram no consultório quando vem o resultado, você fala, doutor, você mudou a minha vida, você não tem noção. E eu brinco, né, e a gente vai tendo um relacionamento muito agradável, muito próximo, com a maioria dos meus pacientes, eu sempre mantenho muito proximidade, e aí elas falam assim, eu até brinco, quando os maridos vão, geralmente o marido só vai no pós. É interessante, no pré, fala, não precisa disso, tal. E aí quando vai no pós, e aí você vê, eu brinco, e aí, como é que tá? Namorando 3 vezes por dia? Aí tem alguns pacientes que falam, pergunta, doutor, de novo, pergunta, que não tá dando com recado não, doutor. Olha! Porque elas mudam. Que legal. E eu falo para todos os pacientes, sem você perceber, quando você corrige o seu corpo, você corrige o seu comportamento. Claro. E o seu psicológico, o seu intelecto, é mudança assim drástica. Claro. É bizarro como você faz uma cirurgia plástica e aí você vê que seus filhos começam a te olhar diferente, respeitar uma maneira diferente, seu patrão começa a olhar para você, você começa a reparar que está diferente, você consegue um respeito, é tudo por causa do seu inconsciente. Claro. Então, nessa parte da neurociência, ela explica melhor os comportamentos quando você tem uma autoconfiança. Isso é fato. Você mexeu na autoestima da pessoa, né? Você mexeu na autoestima, na confiança dela e quando isso vem da imagem que ela tá vendo, que é o corporal, né? Isso para a mentalidade dela muda. Muda a atitude, a confiança, o que ela vai fazer, a forma com que ela vai fazer. Então eu acho que isso é fundamental. E é bizarro. É coisa que eu não conseguia ter esse entendimento. É? E eu consegui depois de alguns anos na plástica. Porque muitas vezes a paciente é tão feliz que não volta para te dar um feedback. E aí eu comecei a dar um follow-up, um segmento um pouco mais longo, e realmente achava que isso seria uma intimidade das pacientes, mas depois eu descobri que não era para ser uma intimidade, sim, uma questão de empatia, quando eu pergunto como é que está a vida pós a plástica. Claro. Assim, não é só a cirurgia plástica. E começamos na conversa, no pós-operatório, ela vai ali, já está tudo bem, eu não tenho mais o que ver, tecnicamente falando, a gente começa a conversar, e aí esquecemos a plástica, ela começa a falar tudo o que aconteceu na vida dela de bom, de mudança. Os benefícios que ela teve. Os benefícios. E aí você fala, pô, peraí, mas antes não era assim? Não era assim, doutor, não sei por quê. Doutor, aconteceu isso aqui, outro. Fala, nossa, que sorte que eu tive. Eu comecei a falar, é verdade, pode ser sorte. Mas começou a partir de uma mudança sua. Claro. Então comportamento é incrível, assim, e você vê frutos a muito longo prazo. Acho que se a gente pudesse ser bem reto e direto, tem explicação, não é por acaso. Algo foi mudado, que mudou ela, que muda os resultados e vem os benefícios. Então, isso é óbvio. Não é por acaso. Alguma coisa aconteceu, né? Eu falo que plagiando o Chorão, uma mulher que tem segurança, confiança, não quer guerra com ninguém, meu amigo. Exatamente. Pelo contrário, né? Ela tá feliz da vida. Eu acho que, na verdade, pegando um pouco disso que você disse, é um segmento que só cresceu. Se a gente olhar de 30, 20, 10 anos para cá, vem crescendo e vai continuar crescendo exatamente pelo que a gente acabou de falar. O benefício, os cuidados, talvez há 30 anos atrás se cuidava menos, mas hoje se cuida mais. Isso tanto faz, acho que é homem e mulher, né? Exatamente. E aí nós vamos caminhando por dois caminhos, muitas vezes eles se tocam, mas muitas vezes são caminhos muito longos, entre um cuidado e o exagero. Então, a gente sempre teve esse meio termo muito assertivo para mim. O tipo de paciente que eu gosto, que eu
trato na minha clínica, até minha esposa, a gente fala nós, porque a gente sempre é conjunto, né? Com todos os profissionais que estão na nossa clínica, é o autocuidado, é essa parte do cuidado. A parte do exagero, ela é muito, às vezes até boa para o cirurgião plástico, porque traz financeiramente bastante recurso, só que é muito ingrata, porque é uma insatisfação constante. E aí, para mim, por exemplo, que eu gosto muito desse follow-up, do segmento, exato, uma realização pessoal, acaba, para mim, não é o que eu gosto, não é o que eu quero. Então a gente acaba falando, não é para mim isso aí. O exagero, aquilo que é bizarro, e você vê socialmente não é o desejado, o natural, ou muitas vezes não é uma coisa que ficaria bonito, passa da beleza. Então, agora, o autocuidado com as mídias também melhorou muito. Que legal. E acabou muitos tabus, principalmente para homens. Né? Sim, acabou muito tabu. E isso tem aumentado bastante. Hoje, 30% do meu consultório, da nossa clínica, é de homens. Isso é legal. Aumentou muito, justamente por causa do autocuidado, e começou a se diferenciar. Falou, mas voltando um pouquinho lá atrás, nesses 30 anos que eu falo, com certeza essa porcentagem era bem diferente. Bem diferente. Bem diferente, né? Diferente. Porque 30% hoje eu acho bastante normal, porém bastante perto do que um dia talvez... Há 15 anos, pra você ter noção, o número certinho que eu tenho catalogado, 14 anos para ser específico, era mais ou menos em torno de 10%. 8%, 10%. E quanto mais voltar, menor era, né? Quanto mais voltar, menor era. Dos meus tios, que são mais velhos, eram só mulheres. Só mulheres, é isso que eu imagino. São mulheres. Aí tinha, por exemplo, homens, era bem estigmatizado. Ginecomastia, alguma coisa mais... e orelha. Mas nada tão... era mais correção e não evolução. Exato. Eu trato muito como isso, sabe? Você vai corrigir algo ou você vai evoluir algo? Perfeito, exatamente. Então eu acho que homem era pura correção e de muitos anos para cá entrou na evolução. Eu quero melhorar algo que eu tenho. Exatamente isso. Você definiu perfeitamente. Acho que é bem legal isso. Que bacana. E aí, com o passar do tempo, obviamente, como cirurgião e ali no seu consultório, veio a necessidade de abrir uma clínica. Exato. A gente estava dentro de uma clínica multiprofissional lá em Jundiaí. Aqui em São Paulo, eu já tinha uma clínica também multiprofissional, que eu era o cirurgião plástico. E aí, eu e minha esposa dividimos 2 salas, porém, nós tínhamos uma dor. Uma dor que era, eu preciso que meus pacientes façam tudo aqui dentro. Porque o que acabava acontecendo? Ele vinha, passava no pré-operatório, estava um pouquinho acima do peso, estava muito inflamado. A gente precisava indicar uma nutricionista, uma nutróloga, e aí ele tinha que sair do consultório. E não fazíamos um segmento ali dentro. Muitas vezes, vou procurar um profissional, procurar outro. Aí, depois, fazíamos a cirurgia. Como é que eu dava todo o controle pós? Eu precisava fazer as partes das drenagens. Sim. Não tinha. Eu precisava comprar todo tipo de laser, máquina, o que você imaginar de mais moderno, eu precisava estar ali. Não tinha espaço, porque nós tínhamos apenas 2 salas. E eu precisava dar um conforto numa recepção paciente, eu precisava dar uma experiência gostosa, porque eu estou trabalhando com uma evolução, como você disse. E isso parte de uma experiência agradável, uma experiência gostosa. E que hoje entrou num nível importante. Talvez alguns anos atrás não, mas hoje é fundamental. Necessário. Antigamente acreditava assim, eu vou lá para poder operar e acabou. Pronto. Hoje não. Muitos pacientes hoje querem, por exemplo, doutor, eu cheguei mais cedo, eu posso trabalhar aqui um pouquinho? Sim. Porque o nosso perfil hoje são mulheres executivas, são mulheres que trabalham, são mulheres que precisam responder ao WhatsApp, ou homens também que estão ali trabalhando. Então, um período do trabalho. Então, alguns até estão fazendo uma massagem relaxadora, cara. Incrível que pareça, estão com o telefone, massagem nos calda-pés, estão no telefone. Fala, você não está nem relaxando. Ele, não posso, eu tenho que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, fornecer tudo isso para o nosso paciente, isso era um sonho nosso, um desejo nosso. E aí, a partir disso, e para ampliar. Então, eu não conseguia... Fisicamente, você ali não tinha tinha como espaço. A nossa era muito pequena. E aí veio a necessidade, a gente, logo ali do lado, numa região principal hoje de Jundiaí, aqui a gente continuou tendo a clínica, né, multiprofissional, desculpa, e aí lá a gente conseguiu, então, uma clínica só de saúde de estética, né, saúde estética, porque é toda uma clínica principalmente voltada para médicos, né, e aí você tem uma mudança importante em todos os tratamentos que você faz e voltado, sim, para evolução. Claro. Vamos conhecer um pouquinho. Eu vou pedir para a Bia colocar aqui. Primeiro, o logo da clínica está aqui, né? E acredito que nós temos aí o R de Rosic e o S de Segre,
que é o sobrenome da Natasha, né? Exato. Doutora Natasha. Então, Exato. por isso que ficou by Rosic e Segre. E a primeira coisa é convidar todo mundo para ir lá, né? Acho que isso é importante. Tá Isso é aqui a muito bom. clínica, todo mundo ir lá conhecer. Tem a questão do Instagram, tem a questão do site. Primeiramente, obviamente, acho que é o primeiro início que todo mundo vai, né? Instagram e site. E depois Verdade. fisicamente. Pode passar, por favor, Bia? Aqui é a entrada da clínica. As fachadas. Legal, fachada, né? Que bacana. Ficou muito bonita. Eu acho que eu fui uma vez. Na clínica nova. Na clínica nova, eu acho que eu fui uma vez. Pode acompanhar a Paloma. Pode passar, por favor. Aqui é a recepção. E voltado para um lado que eu gosto muito, eu e minha esposa, a gente sempre gosta muito de plantas. Tá. E aí, eu não sei se a gente vai. Eu trouxe as fotos, mas nós temos um corredor verde. Sim. Acho que a Paloma já viu. Justamente para poder trazer esse ar de conforto. Tá. E uma realidade que para mim eu fui descobrindo, eu até brinco com os outros colegas, meus primos e familiares, eu falei, gente, eu tenho uma florista. E isso é uma realidade que não existia, mas eu gosto, porque muita gente fala assim, doutor, aqui é mais bonito que minha casa. Aqui tem mais flores do que minha casa. Olha só. E a cada 15 dias se troca praticamente todas as flores que tem lá, de orquídeas, 21 dias a gente troca, para justamente dar aquela sensação de Que ter legal. casa, de ter um conforto mesmo, é bem quente o local. E a parte da decoração, da montagem, teve muito a mão de vocês ou... 100%. na verdade, é? Tanto é que uma da arquiteta é minha sogra. Ah, ok. É minha sogra, ela não trabalha, mas ela é arquiteta, mas não trabalha com arquitetura. E ela com um colega dela que fez toda essa parte da Que decoração, legal. essa parte interna. Muito bonito. Pode passar, por favor, Bia? Tá aí, ó. É uma sala que nós temos hoje de preparo, né? Então, bem confortável, isolada. Você Tá. vai passar, por exemplo, um peeling, você vai passar um anestésico, o paciente aguarda. E lá no fundo você consegue perceber, ó, todo o paredão verde. É um corredor que de legal. mais ou menos 15 metros. Que 17 legal. metros, ele todo tem esse paredão verde, samambaia, algumas plantas que remete muito isso à minha vida infantil, né? Eu cresci muito em fazenda, então eu gosto muito dessa parte também, um ambiente um pouco mais acolhedor. Acho que o próprio clima para o paciente que está ali é importante, né? Porque às vezes ele está indo para um procedimento, ou às vezes está indo para uma consulta. E acho que quanto mais ele se sentir à vontade, quanto mais ele se sentir pertencente, facilita o restante. Muito, porque ainda existe muito medo. Tá. Porque, infelizmente, tem algumas complicações, a maioria não feita por médicos, mas isso vai gerando no seu subconsciente um trauma, um certo receio. Claro. E quando nós vamos quebrando isso, trazendo informações um pouco mais quentes, né? Um ambiente um pouco mais quente, um ambiente mais acolhedor, vai se quebrando bastante desse trauma, Que desse legal. medo. Que bacana. Pode passar, Bia? Acho que nós temos mais ambientes aqui. Aí, O consultório mesmo. Consultório. Que bacana. Muito bonito. Pode passar, Bia? Aqui já são, acho que é uma sala de procedimento. Não, consultório da doutora. Ah, consultório? Totalmente não tem mesa, né? Bem humanizado, ok. para poder realmente lidar. A gente gosta, eu e ela amamos essa parte. Tanto é que nós temos muitos amigos que começaram como clientes, pacientes nossos. Que E aí diferente. a maioria começou como paciente e virou amigo, assim, de a gente viajar junto, cara. Que legal. E a gente continua bastante na casa um do outro, isso é bem legal. Que bacana. Pode passar? Aí nós temos uma parte inovadora que hoje todos os pacientes que é uma dor, quem fez plástica sabe disso, o primeiro banho, não sabe como tomar banho. Então aqui mostrando, nós temos hoje uma cadeira de cabeleireiro aqui, a gente lava o cabelo da paciente, então que não pode movimentar, então quando você faz a mão, por exemplo, você não pode mexer os braços. Então o primeiro banho já é na clínica, então nós temos enfermeiras só para isso. Então o banho corpo total, o banho tomar o cabelo, lavar o cabelo, perdão. E tem vários pacientes que fazem a semana inteira, fica assim até quando puder movimentar o braço. Que legal. Então a gente vai liberando e tem essa exclusividade pra gente. Que bacana. E aí você vai com toda a atenção. E o lado bom, eu tô lá. Então qualquer dúvida, pacientes estão lá, estão fazendo as drenagens, nós vamos mostrar as próximas aí, estão tomando banho, qualquer intercorrência, qualquer coisa que te aconteceu, tem meu assistente, tem tudo. Confesso que quando eu vi a foto, eu olhei e imaginei, falei, isso me parece um lavatório de cabelo. Eu falei, eu vou entender depois por que esse lavatório tá aí, mas agora você explicando faz total sentido. E aqui do lado é o chuveiro, é um banho normal mesmo, né? Uma ducha. Que realmente quem já passou sabe, tem toda essa questão da recuperação e tal, e então é mais cuidadoso. Mais confortável. Exato. Traz uma segurança absurda. Que legal. Pode passar, por favor? Aqui a gente já entra no processo de inclusão de prótese. 380 ml, a diferença é absurda.
E aí tem pacientes, por exemplo, essa paciente, um paciente já mais de 40 anos de idade e sempre desejou ter seio, já amamentou, já teve filho, sempre desejou ter seios mais bem marcados. Repare como ele ficou muito marcado, que a gente usa perfil muito alto, que é um ultra alto, um tamanho que seria o máximo que ela podia chegar. Então repare que a gente não tira, o mais bonito é que chega só meio centímetro do tronco, né, a parte de fora. E quando ela levanta o braço, eu deixei aqui a foca, essa aqui é um pós-operatório muito rápido, 15 dias, você vê que ainda está com a colinha cirúrgica ali ainda, evidenciando, eu tirei essa foto justamente para mostrar a cola cirúrgica ali embaixo, ela vai ficar um risquinho só, um fiozinho, e esse um pouquinho mais vermelhinho é da parte da cola ainda. E uma das coisas, acho que interessante nesse procedimento é que nós temos 2 tipos de prótese, óbvio, deve ter vários, mas eu quero dizer assim, sempre 2 situações, perdão. Tamanho e modelo, porque nós podemos ter volume, mas que tipo de volume nós vamos ter para cima? O perfil, ok. Nós vamos ressaltar ou não, né? Exato. E o principal, o que muda muito a questão do perfil, a gente chama de clivagem. Repare no pescoço, vindo para a prótese. Repare que essa está bem marcada. É o sonho de muitas mulheres, porém pavor de muitas outras. E elas querem um colo menos marcado, preenchido, porém um pouco mais para o lado natural. Então, nós temos que trabalhar isso e vai da sensibilidade do cirurgião plástico conseguir entender, por isso que a gente não gasta, é impossível uma consulta, menos de 1 hora, para a gente conseguir perceber, e só uma consulta, né? Então a gente volta no retorno, a gente conversa de novo, mostra. O paciente experimenta nela mesmo. Então a gente tem moldes para poder experimentar como vai ficar. É assim que eu quero, esse volume que eu quero. Não é esse volume. E a partir disso a gente consegue sim dar mais ou menos um parâmetro e o índice de satisfação é 100%. Não tem... e para mim faz muito sentido, e principalmente esse caso que você trouxe, porque ele vai muito de encontro quando, por exemplo, eu fui com a minha esposa a primeira vez. Então, para mim, aquele vai muito de encontro. Eu lembro exatamente do que eu cheguei, do que eu falei que a gente queria, e obviamente a gente junto ali. Olha, então assim, eu quero ressaltado, eu quero que marque, e eu me lembro, né, do médico na ocasião, dizendo assim, ó, vai ficar assim, é isso mesmo que você quer. Agora pegando um pouco do que você disse, é lindo para algumas pessoas e pavoroso para outras. E a gente falando, não, é exatamente isso que a gente quer que fique assim e tal. E é engraçado, isso é perfil, né? Isso é perfil. Cada um chega pedindo certo ou errado. Ok. Então, assim, existe o que a pessoa gosta. Por isso que aí a pessoa fala assim, eu odiei da fulano de tal. Cuidado, talvez não é o cirurgião plástico, não é porque tem que vir todo mundo comigo, jamais. Talvez é o que a paciente desejou. É o que ela chegou pedindo. Ou outra coisa, mas eu quero marcar e nenhuma paciente daquele doutor... das suas amigas, não ficaram marcados. Mas suas amigas têm aqui muito magro para poder marcar bastante, porque se o coxinha aqui em cima, eu brinco que é o edredom, se tiver um lençol aqui em cima, fica super marcado. Agora, se tiver um edredom, cara, não vai marcar nem com perfil ultra alto, nem com 500 ml, não vai marcar, porque aqui está muito preenchido com gordura. Perfeito. Então, tem até alguns casos que eu mostro de atrizes e celebridades que elas emagreceram, mantiveram a mesma prótese. Tem uma famosa que rolou nas redes sociais, uma ex-bailarina do Faustão, e eu mostro a mesma prótese. Só que o percentil de gordura dela estava em torno dos seus 20 e pouco, normal, a mulher saudável, 18, 20, bonita, bailarina do Faustão. E depois ela começou a fazer uma hipertrofia absurda e ficou 2 bolas. Mas ela não mudou nada do perfil, não mudou nada da cirurgia, né? Agora, a questão é o percentil de gordura que tinha acima da prótese, para você se ver se marca ou não. E como você disse, eu acho que isso não tem como. Uma consulta ela vai ter que abordar tudo isso, além de abordar os termos técnicos, vai ter que, obviamente, olhar para a paciente e saber o que aquela paciente consegue. Né? Eu tenho uma coisa de um personal que ele estava treinando as famosas e ele se colocou de uma maneira bem interessante numa entrevista, porque é assim, né? Começa uma famosa, outra famosa, e aí ela chega, às vezes uma pessoa talvez que não é famosa, diz o seguinte: eu quero ou o seio ou o bumbum, por exemplo, de tal fulana. E ele começou a ter uma frase interessante: eu consigo entregar a sua melhor versão. Eu não consigo entregar para você o bumbum da fulana, ou exatamente porque cada corpo é um corpo, cada um vai ter o seu limite, cada um. Então, obviamente que quando você está com uma paciente, tudo isso vai ser avaliado. E é muito comum o paciente chegar e falar assim: doutor, eu quero supernatural, tá? Beleza. Na primeira coisa que ela conversou: doutor, eu quero colocar prótese, mas eu quero supernatural. E aí,
se acabasse aí a consulta, tipo, tá bom, vamos examinar você. E aí começa a conversar, e você começa a conversar, e você começa a quebrar muitos aquele impacto inicial. Um homem, vou, né, conversar com o cirurgião. E aí você vai ver e fala, mas doutor, nossa, acho tão bonita aquela marcaçãozinha aqui. Falei, então peraí, só tem marcação quem não é nada natural. Não, mas doutor, mas eu não quero tanta bola. Então assim, o que muitos pacientes veem, a bola, 100% bola assim. Sim. Mas não são todas marcações que tem que ficar bola assim. Tá. Então você pode preencher de uma maneira mais natural, porém mostrando que aquilo é um seio muito mais jovem, aquele resultado está em pé, está no lugar e, ao mesmo tempo, né, não ficou nada forçoso. E acho que uma dúvida que muitas devem ter é a questão da troca da prótese. É necessário ou não com o passar do tempo? Cada vez mais a tecnologia melhorou esse problema nosso na plástica. Porém, entenda que cada corpo é um corpo. Tá. O corpo, o silicone, ele é inerte. Então, ele tem menor quantidade possível de reação. Normalmente, o que o nosso corpo faz? Ele forma uma pequena cápsula, uma películazinha ao redor e deixa a prótese lá inerte. Tá. Porém, em 10 anos, números, tá? Em 10 anos, mais ou menos de 10 a 15% das pessoas não vão deixar isso inerte. Vão formar uma cápsula muito forte e formar contratura. Tá. Que aí pode causar deformidade e dor. Então, precisa trocar. Em 10 anos, então vamos pensar, até 10 anos em torno de 15%. Até 15 a 20 anos, aí vai para em torno de 1/3 das pacientes ou 40%. Tá. Então aumenta um pouquinho mais, de 15 a 20 anos. Só que vê para o outro lado, Wilton, daqui 10 a 15 anos, a mulher mudou a fase da vida dela. Sim. Imagina a menina colocando hoje, uma mulher colocando com 20 anos, não tem filho, muitas vezes nem casada não está. Com 35 anos, para o seu 40, já teve prole completa, a maioria, né? Sim. Prole completa já está num outro patamar de vida. Então, se queria muitas vezes seio pequeno, agora muda, quer seio grande e vice-versa. Claro. Depois, muda, troca a prótese. Vai estar por volta dos seus 60 anos. Não quero mais trocar. Ok, tira. Não, eu quero uma menor. Ok, doutor, virei Harley Davidson, quero viver a vida, já estou com um neto, quero saber de nada. Põe maior. Eu tenho todos esses perfis de pacientes e a gente vai acompanhando, mas entenda que a mama já cedeu e não é muitas vezes pela prótese. A maioria das trocas da prótese não é pela prótese. E sim porque a mama cedeu, porque engordou, porque emagreceu demais, porque está disforme o volume da mama ou o formato da mama. E não só a prótese. Eu vou trazer para um português claro, para o nosso lado como paciente, talvez isso possa ajudar muita gente. É óbvio que você vai passar ciclos na sua vida e que você vai mudar. Então, naturalmente, essa troca que seja talvez necessária, ela está se encaixando no teu ciclo de vida. O teu corpo já estaria pedindo algo, caso você seja mais vaidoso e queira corrigir aquilo, que vai se encaixar nessa troca de prótese, porque o corpo está diferente. Obviamente, não é só exclusivamente por causa da prótese, mas porque o corpo está diferente, uma outra fase, você quer uma outra coisa, aproveita-se para fazer a troca da prótese. Assim como eu falo, tem paciente que corta o cabelo, quer cabelo curtinho. Passa-se 2, 3 anos, fala, cansei, quero cabelo grande. Pinta de loiro depois de 2, 3 anos, vai virar depois ruiva ou faz um penteado diferente. Isso é o natural da vida. Claro. Deixa viver, para de preocupar com o eterno. Claro. Eu quero uma prótese eterna. Para de preocupar com isso, porque seu corpo vai mudar. Exato. Né? Preocupa-se com estar bem, realizar aquele sonho, aquele desejo naquele momento, o curto prazo. Exato. Depois deixa a vida levando, como diria Pagodinho, nesse sentido, vai curtindo, vai vivendo, claro. É muito de boa. Que legal, muito bom. E com certeza, para quem tiver aí predisposto e na verdade querendo, tá aí a indicação, doutor Armando, para poder ir lá e fazer a sua cirurgia, melhorar a sua autoestima. Os resultados são sensacionais. Posso dizer, eu já fiz, não mama, mas já fiz cirurgia, tá de confiança, tranquilo, pode passar. Olha aí, aqui já outro caso. E a gente pensa, né, uma paciente já com por volta de 30 anos, mas ainda com corpo sem marcações. A gente chama de um corpo adolescente. Se não tivesse a pinça da parte da calcinha da lingerie, ela fica um corpo inteiriço. No perfil, dependendo da roupa, parece que o bumbum começa lá embaixo do seio e vem parar aqui embaixo no culote. E quando a gente faz uma lipo HD natural, moderada definição, isso é paciente que já fazia atividade física 3 vezes por semana, continua fazendo atividade física 3 vezes por semana, aqui parece uma mulher, um corpo feminino, sensual, mas ao mesmo tempo natural. Você nunca vai olhar para um abdômen desse e falar assim, nossa, fez uma lipo HD. Aquele aspecto forçoso, que novamente não é o meu perfil, mas eu entrego muito resultado. Legal.
consistente, um resultado que você pode, à vontade, colocar um biquíni e nunca ninguém vai imaginar que você fez uma lipo HD na sua vida, ou se você malha pra caramba e não deixa nenhum aspecto fibrótico, a gente usa a tecnologia para poder melhorar todo esse aspecto aí. E até que para que as pessoas possam conhecer, a questão HD significa o quê? High Definition, alta definição. Tá. É um termo que se usa hoje popularmente, ou mesma coisa que o LAD, né? Uns falam de LED, que é lipo em alta definição. Tá. Não é que, porque em inglês eles falam LED, mas Sim. é a lipo-definição, que seria um aprimoramento da marcação do músculo, para a gente evidenciar os gominhos, que é o reto abdominal, aqueles gominhos aqui no abdômen. Então a gente faz nada mais do que um afinamento nas intersecções desses músculos. Ou seja, onde é para ficar marcado, a gente lipoaspira mais. Onde que não é para ficar marcado, para ficar um pouco mais ressaltado, a gente lipoaspira menos. Tá. Existem mais técnicas, tá? A gente pode colocar até gordura dentro dos gominhos. Ok. Tem muito mais avanço em relação a isso. E, na verdade, essas lipos, e são diversas técnicas, obviamente, mas no caso seu, o que mais você utiliza ou depende de cada paciente? Hoje, a alta definição, mas a gente chama de HD em moderada definição, como esse resultado, que para muitos é a lipo Ultra HD. Ok. Para mim, eu considero como sendo moderada definição, porque é um resultado muito natural. Tá. Eu uso uma técnica um pouco diferente do que padrão, eu lipoaspiro tudo, depois eu faço a definição, é um pouquinho mais trabalhoso, porém o resultado fica muito mais bonito. Para mim, na minha visão, e tecnicamente falando, os pacientes também aderem mais. E eu faço tanto com abdominoplastia quanto sem abdominoplastia, sempre com um pouco de marcação. Naturalmente, a abdominoplastia são mais as pacientes que já tiveram filhos, que vêm buscando essa cirurgia. Ou que engordaram muito. Ah, ok. E emagreceram. Esse é o perfil, então. Porque o músculo cede. Mais a pele. A pele. A pele. Tá. O músculo pode fazer a abertura que a gente chama de diástase. Ah, ok. Mas a pele cedeu bastante, porque tem uma distensão muito grande e quando voltou, não voltou por completo e teve um excesso de pele. E algumas pacientes têm até estrias abundantes, estrias na parte inferior do umbigo, que a gente consegue tirar inteiro. E aí também tem umas que a gente chama de mama makeover, que a gente pode só apenas tirar um pouquinho de pele, aquele excessozinho pequeno, teve uma gestação, mas sempre foi magra, sobrou só um pouquinho. A gente vem e faz a lipo HD, associado com mini abdominoplastia, corrige, inclusive até a diástase também. E na lipo, em questão de usar vibração ou não, ou usar, eu não sei exatamente o nome, mas algum LED por dentro que vai queimando, quais são as diferenças e você usa, não usa? Eu uso sim, a gente tem algumas tecnologias que eu não gosto, porque os resultados a longo prazo são ruins, mas a gente chama de tecnologias. Por exemplo, o Vibro ou tecnologias que a gente usa no momento da lipo, eles vêm para poder ajudar. Então facilita, eu faço menos esforço. Então, quando eu vou aspirando a gordura, existe uma tecnologia que eu uso para poder facilitar. E além de contribuir um pouquinho mais para a segurança do paciente também, porque ele trava, ele tem uma sensibilidade para travar, então evita perfurações. Isso na aspiração. Porém, existem outras tecnologias que a gente pode usar na retração da pele. Perfeito. E aí vem, o próprio Vibro já ajuda a retrair um pouco mais, ou o Phaser, né? Depende de qual tecnologia que a gente usar. E também nós temos depois o laser, ou Renuvium, ou Argoplasma. Tá? Então eu faço uso de todas elas, eu sempre dou opção para o paciente escolher. Né? Cada um tem o seu custo, cada um tem os seus prós e seus contras, e a gente vai sempre, junto com o paciente, construindo o desejo do paciente. Legal. E eu acho que também a gente falar de técnica, de tudo isso, a gente não pode esquecer que sempre vai ter uma variação muito grande de uma pessoa para outra em questão da necessidade do que ela precisa e o que ela chegou pedindo no consultório. Porque às vezes a pessoa, ela nos assiste, ela vê e às vezes em casa ela fala, o que é para mim? O que é para você é ir até o consultório. E pós ir ao consultório, conversando é que vai se chegar na conclusão do que é melhor. Além disso tudo, então, existe o bom senso. Então, cirurgião plástico tem que ter bom senso. Qualquer um que você escolher tem que ter bom senso. Porque existe o cirurgião plástico que só faz uma técnica. Então, para todo mundo é a mesma técnica. Prótese só por cima do músculo, prótese só por baixo do músculo, prótese, se não tiver lipo Ultra HD, eu não faço. Peraí, não é todo mundo que quer o mesmo resultado e não é todo mundo que vai ter o mesmo resultado. Nariz, eu só gosto de nariz assim. Então, cuidado. Cuidado, porque tem que ter um bom senso e tem que ter sempre a individualização de cada paciente. Você pode sim ter referências. Poxa vida, eu gosto muito de abdômen assim, eu gosto muito de seio assim, eu curto muito nariz assim. Doutor, eu queria um bumbum mais ou menos assim.
ok. E entender, aí parte dos dois lados, o cirurgião em reconhecer as limitações, Claro. desculpa, e o paciente entender o que pode ser feito No caso dele. no caso dele. Exatamente. E eu acho que nós tivemos 2 casos aqui, tanto da lipo, na questão a lipo aqui de abdômen, e nós tivemos a questão da prótese de mama. E na parte de bumbum, como funciona também? Questão é prótese, existem outras questões sem ser prótese, o que é que você trabalha? Vamos lá, a prótese hoje caiu muito em desuso, mas muito, despencou a concentração, a quantidade, perdão, de prótese. Por quê? Hoje nós conseguimos fazer muito remodelamento com gordura. Tem uma parte que usa PMMA, que é um plástico, nada mais é que um plástico que você coloca, hoje estão colocando dentro do músculo, outros colocam na gordura. Eu não faço essa parte, a gente pode conversar depois sobre isso. E também temos os ácidos hialurônicos. Então, assim, o que balança muito sobre... Tá, o PMA está até proibido, né? Para falar a verdade, agora. Eu acho que sim, recentemente. Acho que Algumas coisinhas aí suspenderam de novo. O PMMA já foi um tempo atrás, 15, 20 anos, é cíclico, tudo na plástica. Vem aquele temporão, daqui a pouco as pessoas começam a colher todos os resultados negativos, as complicações, ninguém vê de imediato. Sim, Como eu falei, você vai envelhecer. Sim. Você coloca um plástico num lugar que depois nunca mais você pode mudar. Só que o seu corpo nunca mais vai ficar daquele jeito. A cada ano o seu corpo muda. E como é que você vai ter uma coisa permanente... Que você não pode tirar. Que você não pode tirar e tá disfórmico com você. Não sei se estou falando claro. Sim, tipo, claro. Em português bem claro. Você colocou o bumbum lá em vai cima. Vai deformar. Só que você engordou, você emagreceu. Aí vai ficar com um negócio parecendo um chifre no meio do seu bumbum para fora. E nunca mais você vai tirar. Exato. Nunca mais. A não ser que você faça um corte bem grande, tire, mas ok. Então, assim, o bumbum hoje a gente tem mais colocado um modelamento com parte estrutural, vamos dizer assim, com gordura, com ácido hialurônico, do que com a prótese. A prótese tem mostrado resultados muito fracos no sentido de duração. Então, tem trabalhos americanos que mostram que 100% das próteses romperam de glúteo. Então, nos trabalhos que eles fizeram, então, o segmento que eles fizeram. E eu já atendi vários pacientes que têm uma prótese rompida. Algumas que pedem para tirar, outros falam, doutor, tem risco? Eu falei, não, tá rompida. Se você quiser, mas assim, todo ano tem que fazer ressonância para poder ver como é que tá indo. E acaba que hoje praticamente não faz mais prótese. Resumo, a gente vai colocando muita gordura. Hoje a gente tem uma técnica, minha família tem uma técnica do BBL, que é o Brazilian Butt Lift, só com remodelamento com gordura. Foi publicado, americano, ficou muitos anos, 5 anos seguidos no Congresso Americano, por exemplo. Eu acho que a gente pode também fazer uma ressalva, eu acho que essa é a guerra com o cirurgião, que é assim, né? A internet é uma coisa maluca. Então, existe o que foi feito e existe se foi feito alguma coisa e o que foi feito pela internet. Exato. Eu acho que esse é um grande alerta para quem está navegando ali, está olhando foto e está olhando muitas coisas. Você tem o seu limite, você vai até ali, só que a gente sabe que a inteligência artificial ela é ilimitada. E eu acho que hoje é uma guerra muito grande para vocês, porque ela pode chegar ali uma paciente com uma foto e você fala, mas espera um pouco. Isso não é uma cirurgia, isso não foi feito. Isso daqui foi um tratamento na foto que foi feito. A pessoa que você está mostrando não é assim, não tem como estar assim. Como você lida com isso? Todos os dias, Wilton. Todos os dias, estou no meu consultório. Pacientes que não peço para mostrar fotos, tem alguns colegas que gostam. Mostra fotos que você gosta. Eu não peço, mas pacientes que mostram para mim. Doutor, isso aqui. Eu quero essa aqui, isso aqui, isso aqui. Eu como é perfeito. Aí eu falo, você me dá 3 segundos que eu vou te mostrar todos os defeitos dessa foto. Eu vou te mostrar o que é real, o que é falso, daquilo que eu consigo ver. E quantas outras coisas que eu não consigo ver. Claro. Eu te mostro a simetria, eu te mostro que esse é fake, é um sutiã muito mais apertado, é uma cinta embaixo de uma roupa, que você vê um contorninho outro, fora os photoshops, que eu também sou especialista nessa área. O tratamento da foto, para mim, é tudo. Porque você pode fazer o que você quiser. Então, eu fiquei imaginando no consultório, você diante de uma foto e falar, tá, tudo bem, mas isso é um computador. Isso aqui não foi uma pessoa que treinou ou que fez uma cirurgia, não. Isso é um computador, isso não existe. Não... E fora as inteligências artificiais, sim, que são vários modelos já criados, né? Eu estava dando uma palestra recentemente e coloquei vídeos e falando, gente, o que vocês acham dessa mulher perfeita? Só passei, doutor, não, inteligência artificial, mentira. Essa mulher não existe, na verdade. Exatamente. Né? Mas vai gerando um ideário imaginário para todo mundo querer copiar aquele corpo. É porque a paciente, ela nem toda paciente ela é provida de informação.
Muitas vezes é um mundo novo para ela, acabou de chegar. Talvez a cirurgia plástica entrou na vida dela agora, ela decidiu começar a pesquisar agora. E hoje o início de uma pesquisa é a internet, então é o Instagram. Então vai ali, olha algumas fotos, bacana, eu queria isso daqui. Não, deixa eu te explicar, isso daqui é uma foto, isso aqui não é algo que possa ser feito. E eu só abordei esse assunto porque isso, para o segmento que vocês trabalham, é muito difícil, porque é uma guerra desumana. É algo assim, cara, eu trabalho com pessoas, eu não trabalho com uma máquina. Exato. Você está me mostrando o que uma máquina fez, né? E por isso que eu perguntei, isso deve ser um conflito diário, é o tempo todo mostrando foto, enfim, e é uma guerra. Muito, infelizmente é grande. Mas enfim, acho que como tudo na vida, né? Os desafios são pra gente superar, enfim. E se abordar de outra forma, mostrar de outro lado. Claro, né? Claro. Falar, tipo, você não tem toda a estrutura que essa mulher tem. Então como é que você quer ter o resultado só no seu bumbum ou só na sua mama se você não tem o restante do contorno? Claro. Então não adianta você focar no bumbum, você não vai enxergar só seu bumbum, você vai enxergar suas coxas, você vai enxergar sua cintura, você vai enxergar sua bacia. Claro. Então você vai enxergar como um todo você. Claro. E a sua altura. Então isso vai refletindo no resultado final. E se a gente pensar um pouco para frente, acho que duas coisas importantes. Qual que é a sua visão da cirurgia plástica daqui em diante e qual que é a sua visão para a sua própria carreira? O que você pensa ainda em fazer diferente do que não faça hoje? Bom, vamos lá. A cirurgia plástica, como eu falo, eu tenho tios, né? Então já tem mais de 40, acho que 45 anos na profissão. Sempre vai existir. Tá. Se a gente pegar os manuscritos primeiros, Egito, você vê na Índia, sempre houve vaidade. E um sinal de bem-estar consigo é vaidade. Não quer dizer exageros, tá? Então me interpretem errado. A vaidade é um sinal de estar bem consigo. Repare que um dos primeiros sintomas de depressão é abandono do corpo. Uhum. Então não passa mais uma maquiagem, não corta mais um cabelo, não quer mais fazer a unha, não quer mais se cuidar, não quer mais tratar. Liga uma luz vermelha piscando ali porque vai caminhando para um estado depressivo. Exatamente. Pode ser que não seja depressão. Então a plástica sempre vai existir e cada vez mais vai ter mais modernidades. Então a tecnologia vem entrando junto. Tá. O que é fato tem se reduzido muito a quantidade de cirurgias. Então o cirurgião plástico que não se atualiza e coloca tratamentos junto de tecnologia para diminuir ou para ajudar a cirurgia plástica, vai ficar desatualizado. Então, muito cirurgião plástico velho, a gente fala de cabelo branco, não quer saber de tecnologia. Então, no consultório hoje, por exemplo, eu evito muita cirurgia. Então, a gente tem tanta tecnologia hoje no consultório que você retarda a cirurgia em 5, 10 anos. E tem algumas que já estou seguindo mais de 10 anos que não querem operar, quiseram fazer uma cirurgia e aí todo ano vem tratando. Doutor, mas eu quero uma coisa resolutiva. Resolutiva, infelizmente, tem tempo também. Então, você fez uma coisa resolutiva, levantei o lift facial, fiz um lift facial. Foi resolutivo? Foi. Mas daqui 7, 8 anos, você já vai estar precisando, se você não tratar a pele, você vai precisar fazer uma nova abordagem. Claro, claro. Então, são duas coisas diferentes. Então, o futuro da plástica ela, vai envolver muita tecnologia e tratamentos não cirúrgicos. Muito interessante isso. Agora, para minha carreira, mesma coisa também. Cada vez eu penso... Por isso que eu montei a nossa dor da clínica. Nós temos montado uma clínica que seria uma referência aí para todas as áreas, essa parte da plástica / dermatologia. Uhum. Então, todos os clientes mais modernos que tem. Eu brinco que a minha esposa era um pouquinho exagerada em questão de cursos. Então, ano passado, ela foi em 23 cursos em um ano, cara. Sendo que cursos são no mínimo 2 dias, né? Sim, workshop de um dia, ela teve na clínica, só nossa clínica fez uns 5, 6 ano passado. Workshops de um dia. Então, imagina o curso aquele que vai em congressos, vai em atualizações. E ela vai sempre trazendo as partes mais novidades que tem desse mercado. É um mercado que não para nunca. Eu até brinco, para de comprar... Porque daqui 2 anos está desatualizada, ninguém mais vai querer usar essa máquina, vai querer uma nova. Então, enquanto a gente puder alugar ou comprar em sociedade com outra pessoa, a gente compra porque está desatualizada. Cada 2, 3 anos já surgem coisas novas. Então, a gente pensa sempre nesse processo. Eu quero sim continuar trabalhando com o máxima tecnologia possível. Eu não tenho muito medo de aprender coisas novas. E reconhecer que, 5 anos atrás eu estava dizendo um negócio. Hoje eu descobri que é garantido que pode ser mudado. Então, não tenho vergonha de não dizer, estava errado. Por quê? Porque o conhecimento naquela época é aquele momento. Sim. Então, isso é muito incomum, muito raro para médico. Seu pai é médico aí, sabe que médico tem uma besteira de achar que sempre está certo. Pelo amor de Deus, para que isso? Para que essa ignorância? Porque o conhecimento muda. Claro, claro. Tecnologias vêm para poder mudar o nosso conhecimento. E a internet, então, cara, tanta coisa que surgem novos. E aí, a humildade, no primeiro princípio, para a gente poder mudar
a técnica, muitas vezes, eu estou totalmente a favor. Ah, que legal. E posso mudar quantas vezes for necessário. Muito bom. E lá na clínica hoje, obviamente tem a cirurgia plástica que abrange aí N situações que a gente já falou aqui. Quais mais serviços são oferecidos na clínica? Hoje, vamos lá, temos toda a parte da dermatologia, então ácidos, fios, tudo que é injetável. A gente tem a parte de enzimas também para protocolos de emagrecimento associado com uma nutricionista, nutróloga também. Então, a soroterapia, então tanto para correções quanto para evoluções. Claro. Temos a parte de drenagem, toda a parte da plástica, serviço completo no sentido de todos os fornecimentos. Eu tenho o principal, é interessante assim, operar qualquer um opera. Claro. Tratar complicação não é qualquer um que trata. Ah. E eu formei um bunker lá em Jundiaí, onde eu tenho câmara hiperbárica, eu tenho ozônio, eu tenho PRP, eu tenho todas as tecnologias LEDs para poder tratar e tirar completamente ali ou resolver o mais rapidamente a complicação. Então, assim, porque infelizmente pode haver complicação. Claro. Nós somos seres humanos, às vezes descuidamos em alguma parte no trajetório do pós-operatório, ou mesmo a pele respondeu de uma maneira diferente, fiz algum tratamento que não era muito certo, no sentido de, fiz com uma outra profissional, vou lá para poder recuperar. Claro. Isso a gente vai ter todo esse suporte. Temos até uma parte do spa, também hoje na clínica, então, como eu falei, pacientes acham ali muito parecido com uma casa, então vão lá. Então tem esteticista só para fazer essa parte nossa do spa e assim por diante. Eu acho que bem completo, contempla bastante coisa. Muita acho coisa. que na verdade é completo, né? Desde chegar buscando algo, executar e o pós. Acho que para mim ficou muito claro que existe. E o manter, sim. E o manter, tanto com satisfação do tipo de relaxamento, spa, quanto do beleza. Eu falo sempre que beleza que faz resultado. Claro. Não vem passar uns peeling no rosto que faz porcaria nenhuma, nada contra, gente, vai lá para fazer terapia, mas se você quiser mudança, tem que ser algo que é um pouco mais, muitas vezes, agressivo, um pouco mais de conhecimento, que não é qualquer profissional que pode fazer hoje. Então assim, porque a diferença da sua clínica para uma clínica de estética, eu faço aquilo que muda, eu faço aquilo que dá resultado. A maioria das clínicas de estética faz coisa para vender e ganhar dinheiro. O efeito Cinderela. Se fosse efeito Cinderela, fala claramente, você quer efeito Cinderela? Eu não faço aqui, mas se você quiser, é efeito Cinderela. Então você faz para uma, sei lá... Um curto espaço de tempo. 2 semanas, muitas vezes. Um fio que traciona tudo, tu não precisa nem operar. Ótimo. 15 dias a gente conversa. No máximo 2 meses a gente conversa. Se você quer investir toda essa bolada para daqui 2 meses você estar refazendo de novo, pode fazer à vontade. Ok. Isso é legal. E eu acho que isso é muito instrutivo para quem está assistindo. Entenda isso, porque é o que eu falei. Às vezes as pessoas não têm o conhecimento e não sabem. E muitas vezes é como você disse. Tá ali para vender, a pessoa compra, mas o pós é que vai mudar, né? Não é uma coisa que vai se perpetuar para ela. Às vezes ela precisa de algo um pouquinho mais invasivo, um pouquinho mais que realmente mude. Eu falo muito isso porque a gente olha, por exemplo, por um próprio remédio. O remédio é uma química, ele vai lá e vai agir, né? E a gente tem alternativas? Tem, mas nem sempre essas alternativas vão executar aquilo que o remédio faz. É uma questão de organismo e química mesmo. Então eu entendo plenamente. Quero te presentear, meu querido Dr. Armando, com esta caneta muito obrigado. Personalizada, que te traga muita sorte aí na sequência. Mesmo. Muitas coisas boas. Obrigado. Quero te agradecer por estar aqui conosco, né? Esteve aqui com a gente gravando esse episódio. Foi um bate-papo muito gostoso, muito legal. Conhecer um pouco da história, falar um pouco de procedimento, falar um pouco da clínica. Acho que para quem está assistindo e assistiu, com certeza vai ter aí uma visão diferenciada, né? Da onde saiu o Armando, como que está o Dr. Armando hoje, como que funcionam os procedimentos. Maravilha. Gostou de estar conosco? Muito gostoso, muito legal. Foi bom? Foi muito legal? Bom, muito legal. Então tá bom. O tempo passa rapidinho aqui. Voa, né? Acho que tem mais uma foto Tem só. mais uma? Você que tem mais alguma, Bia? Vê se... Tem, só para você então traz. ver. Não, pode, claro. Quando nós estamos falando de Lipo HD, de altíssima definição. Perfeito. E aí nós vemos pessoas que já malhavam, e aí a gente vê uma transformação bem mais preeminente, ela continua malhando, porém o resultado é muito mais rápido. Então não queira imaginar esse resultado aqui num outro corpo como aquele outro que eu mostrei antes. Perfeito. Então uma pessoa que super malhava, umas pessoas muito bonitas, a gente vem e trabalha de cá. E tem mais uma foto? Tem mais uma, Bia? Não? Só essa? Só mesmo. Tá. Eu acho que basicamente aqui, pra gente desse lado, eu sempre procuro tentar ter o olhar como um pouco mais inocente, né? É alguém que já trabalhava algo. Muito. Para alguém que não trabalhava nada. Para quem não trabalhava. Isso. Alguém que já tem um corpo muito malhado. Perfeito. Já faz alguma coisa. Exato. Nas fotos, se você olhar nessa parte antes, nas fotos, marcava alguma coisa, tinha um suco marcado. Quando ela relaxava na foto que a gente chama de pré-operatório,
É um corpo assim, tanto é que até a fotógrafa fala assim, nossa, mas até quando ela relaxa muda muito em relação a quando tá travado, quando tá malhando. E aí quando você vê resultados assim, você fala, poxa vida, né? Em progressão de poucos meses, um lado do outro, continua malhando, só que é muito mais fácil pegar corpo. Claro. Na verdade, o outro ficou muito bonito também, mas obviamente que tem uma certa limitação por esse pré. Exato. Quem era a pessoa antes de estar fazendo ali o procedimento cirúrgico. Não, faz total sentido. E acho que isso é bom esclarecer, porque a expectativa tem que ser alinhada. E eu acho que lá vocês trabalham com isso o tempo todo, que a pessoa chega com expectativa. Exato. E tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar. Porque graças a Deus o índice de satisfação é muito alto. Nossa, claro. Porque justamente que a gente conversa muito. Legal. E isso é muito próximo. E principalmente acho que mostrar, né? Acho que mostrar para a pessoa. Nada melhor. Acho que todos nós somos muito visuais. Quando você vê e diz, isso é uma coisa, isso é outra coisa. Acho que faz muito sentido. Quando o paciente volta para fazer pós-operatório, né, doutor William? Que legal. É isso mesmo, né, Wilton? Mas tá tudo certo. Vai dar certo. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Valeu demais. Fiquei muito feliz de poder receber nosso querido doutor Armando aqui, que veio aqui contar um pouquinho da sua história, da sua carreira, um pouco da clínica, dos procedimentos. Com certeza, todos que estão aí assistindo, né? Mais esse episódio do nosso querido podcast, com certeza aprenderam muitas coisas, entenderam muitas coisas e podem tomar aí muitas decisões na sua vida, tanto para aqueles que querem buscar um procedimento cirúrgico estético, vale muito a pena, recomendo. Fica aqui a minha indicação, doutor Armando, doutora Natasha, casal sensacional, a qual nós somos clientes, já fizemos muitos procedimentos e super indico para todos vocês. Funciona e funciona muito. Vá tranquilo que vai dar tudo certo, não precisa ter preocupação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para aproveitar todos os episódios que nós colocamos aqui à disposição de todos vocês. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, você que esteve conosco participando até aqui. Beijo no coração de vocês, nos vemos no próximo episódio. Valeu!